eu fui na loja de construção da cidade, que era a mais famosinha, e bati na porta e falei assim, eu posso dar assessoria de graça aqui? Porque eu também preciso aprender, mas eu preciso entrar na área de arquitetura, né? Acabei de me formar. Depois de estrear na Casa Cor com o tema Lar é onde o coração cria raízes, Mariane Siqueira, só deslanchou sucesso acima, né, Ma? E super parceira do D&D, muito obrigada. Eu que agradeço. Entrar para essa família foi, assim, uma virada de chave na minha carreira. E esse ano tem muita novidade para contar, Bastante. hein? Ma, e essa carinha de moça, de menina, me conta uma coisa. Você era agitada assim desde criança? Sempre, desde criança. E eu sou potiguar, né? Vim lá do Nordeste, então a gente tá no sangue. Não aqui. acredito, não, me conta mais. Eu Aonde sou começou a sua história? Sou de Natal, Rio Grande do Norte, né? É um paraíso. Apesar do sotaque ser um pouco misturado, assim, é porque eu cheguei em São Paulo com 15 anos, São Paulo capital. Mas desde criança sempre estava meio que no sangue essa questão de arquitetura, ser agitada, tá com a rodinha no pé, que é um dos meus apelidos, né? Foguete. Gente, você é Vem de uma lá. pessoa que assim, é presente, ela tá presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E quando eu sei como é que você faz isso, essa mágica. Verdade. Rodinha no pé, na estrada e no trecho sempre. Mari, você não atua só em São Paulo, né? Não, na verdade, eu moro em Santa Fé do Sul, meu escritório matriz é lá, né? Santa Fé do Sul é o interior de São Paulo, que fica 600 quilômetros daqui, longe. Fica 600 quilômetros de São Divisa Paulo. do Mato Grosso do Sul, já. Né? A gente está bem na divisa, último interior aqui. E aí eu cheguei lá há 8 anos atrás, que é o tempo da minha carreira, 8 anos, né? E antes eu estava aqui em São Paulo. Calma Então, aí que você já vai me contar essa história. bastante coisa. Eu quero começar ela lá no começo, Então, de verdade. Você morou quanto tempo em Natal? Natal até meus 15 anos. E eu vim para São Paulo, capital, para estudar e trabalhar com A 15 sua infância, anos. então, você Minha infância fez foi lá. em Natal. Quando você veio para São Paulo, veio família inteira? Não, a minha família Não? inteira tá lá. Eu Você vim veio com morar... 15 anos, Eu vim sozinha? com 15 anos, sozinha, com a cara e a coragem. Gente, calma aí que vamos mudar o roteiro dessa história. 15 anos sozinha em São Paulo para Sozinha. estudar. E aí eu vim morar com uma tia aqui em São Paulo, que era irmã do meu pai, que ela me deu casa, né, moradia, e eu tinha que trabalhar o dia inteiro. Comecei a trabalhar de babá quando eu cheguei aqui, né? Então eu ia para a escola de manhã, no final do dia estava Você lá sabia o que trabalhando. você queria? Sabia o que eu queria desde criança. Eu queria ser arquiteta mesmo. Você tinha isso de criança? Sim, Que porque momento que você percebeu, Ma? Que, eu assim, morei nos fundos de uma loja de construção, material de construção em Natal, que era da minha família. Então, toda a família, eu fui criada pelos meus avós, eles trabalhavam nessa loja e aquele mundo ali, eu ia na loja, ficava encantada e gostava muito de desenhar. E eu sabia que eu queria ser o engenheiro ou arquiteta, né? E aí o rumo da arquitetura foi tomando... Dominou o coração. Conforme a gente vai crescendo, vai entendendo, né? E dominou, assim, de O verdade. cenário de obra é muito do cenário da sua infância. Sim, sim. Eu Ela é lembro assim, os nostálgica. caminhões chegando para descarregar, buscar mercadoria. Todos os meus tios trabalhavam nessa loja. Eu lembro que eu achava tipo o máximo ir na parte da presidência, que era do meu tio, e ele era um engenheiro muito legal lá em Natal, né, que chamava Dr. João. E aí eu olhava para aquelas cadeirinhas da Bauhaus que tinha lá, aquelas Meu telinhas, e eu Deus. falava, eu vou ter na minha casa uma cadeirinha dessa com essas telinhas indianas, né? E aí até eu persisti tanto no sonho que eu consegui. E eu falo para os meus amigos quando vão na minha casa, essa cadeira tem história lá atrás, entendeu? E você tem Tem as cadeirinhas cadeira. na minha casa. Mas assim, é um pouquinho da história, assim, eu vivi esse mundo, né, desde pequenininha com a minha família, até eu ir para São Paulo, morar na casa da minha tia, estudar, e aí trabalhava. Então, com 16 anos eu já trabalhava, trabalhei de telemarketing também, de telemarketing até chegar dentro da Leroy Merlin, aqui dentro, em São Paulo. Que foi assim, a porta de entrada para atender mundo o da público, arquitetura. para aprender a arquitetura, fazendo faculdade, né, à noite, durante o dia trabalhando, viajando o Brasil inteiro pela Leroy Merlin, sendo representante comercial da Leroy. E foi onde eu comecei a aprender a lidar com o público. Como foi para você o começo da arquitetura, a faculdade, entrar realmente aonde você se projetou? Foi assim, foi super difícil,
mas não era impossível, sabe? Eu tinha que trabalhar para pagar a minha faculdade. Então não tinha como fazer uma faculdade muito top naquela época, né? Porque não dava para ser integral. Eu tinha que me virar com a faculdade à noite. Meus amigos me ajudaram muito, porque eu viajava muito. Tipo, eu era representante comercial do setor de jardim da Leroy Merlin. Então, eu não lidava direto com arquitetura, atendendo esse público de arquitetura, mas sim a parte comercial, né? Então, assim, eu ficava 2 dias viajando numa cidade, estava lá em Brasília, tinha que correr para a faculdade, passar mais 3 dias dentro da faculdade. Mas eu sabia que ali era para pagar a minha faculdade, que depois eu ia ser uma arquiteta e que ia trabalhar nessa área. Eu sabia que eu tinha que vencer para mostrar para os meus avós lá atrás que me criaram, né? Que eu tinha que vencer aqui na vida, aqui em São Paulo, entendeu? Então, assim, voltar não era uma opção. Eu tinha que me sustentar aqui e terminar a faculdade de arquitetura, que era algo que eu queria lá atrás. Então, assim, algumas pessoas, alguns encontros na vida nos levam a mudar alguns rumos, né? E aí eu fui parar no interior de São Paulo, terminando a faculdade. Verdade, como é que você foi parar 600 quilômetros daqui? Só voltando um pouquinho. Eu vim de Natal para estudar e trabalhar, morar com a tia. Aqui eu conheci uma pessoa que era do lado dessa cidade. Quando eu terminei a faculdade, eu fui para lá tentar a vida em Santa Fé do Sul. A gente chega lá, acaba se desconectando, né, dessas pessoas, mas eu acabei gostando da cidade e ficando, porque ali foi a minha porta de entrada. A área de Santa Fé do Sul, que é a região onde eu atuo, é uma área que só vem crescendo, sabe? E há 8 anos atrás eu não conhecia ninguém lá. Então eu fui com a cara e a coragem, larguei a Leroy Merlin e fui. Ia sair o meu registro ainda de arquiteta, né? E naquela época, quando eu cheguei lá, eu investi numa loja de roupa, nada a ver, mas nunca esquecendo do foco, do objetivo. Da arquitetura, mas eu precisava de dinheiro. Então, assim, eu tinha que me virar sempre, né? E aí, acabou que não deu certo a loja de roupa. Eu fui na loja de construção da cidade, que era a mais famosinha, e bati na porta e falei assim, eu posso dar assessoria de graça aqui? Porque eu também preciso aprender. Mas eu preciso entrar na área de arquitetura, né? Acabei de me formar, tinha acabado de receber o CAL e eu precisava entrar na cidade de alguma forma, porque é uma cidade de 40 mil habitantes, todo mundo se conhece, mas eu não conhecia ninguém, né? E eu sou muito grata ao dono dessa loja, que chama Massal Acabamentos lá, que foi meu pai, assim, abriu as portas para mim e lá eu fiquei, tipo, 1 mês, 2, 3, eu falei assim, meu Deus, eu preciso me manter nessa cidade. Ele, Mari, a gente gostou muito de você, a gente vai te pagar assessoria, abre uma empresa que você vai dar assessoria pra gente e você vai começar a tua carreira aqui em Santa Fé. E foi isso que eu fiz. Lá eu fiquei mais 3 anos e meio, atendendo numa mesinha lá dentro da loja, atendi meus clientes, foi a porta de entrada em Santa Fé do Sul, até eu ter o meu escritório mesmo com a minha equipe. Arquitetura, olha que história! E aí a gente vai conhecendo, né, as pessoas, fazendo amizade, e a cidade me acolheu de uma forma que eu amo minha rotina lá, tenho o meu escritório lá, e assim, o trecho me permite estar em qualquer lugar desenhando, criando, né, e atendendo lá e cá, em qualquer lugar. Eu tô encantada com essa história. Mas assim, a resiliência, ela sempre esteve presente, né, na minha vida, justamente por isso, por estar se adaptando aos lugares, às pessoas, e dando a cara e fazendo acontecer, sabe? Então, assim, eu falo que Santa Fé foi a porta de entrada na minha área de arquitetura, na minha vida profissional. E ter pessoas que acreditaram em mim no início, sem eu ter experiência nenhuma. Como é que foi quando você pegou seu primeiro projeto? Nossa, eu lembro que era um cliente aqui de São Paulo, do Alphaville, que estava criando um rancho lá em Santa Fé, uma cidade que é beirada pelo Rio Paraná. E aí a gente faz muito rancho, né? Que é essas casas de campo, só que na beira do rio. E aí ele foi lá e alguém me indicou, que eu não sei até hoje quem foi, ele foi até essa loja e contratou o meu serviço para criar um rancho super moderno e assim, meu primeiro projeto, eu não sabia nem cobrar e foi assim, espetacular. E esse cliente, ele retornou no final do ano passado, depois de 7 anos e meio, ele retornou para fazer uma outra casa, uma casa na fazenda, no interior do lado lá. E assim, até hoje tem na parede do meu escritório... De construir. Isso, de construir. E até hoje tem na parede do meu escritório esse projeto, né? Porque assim, foi a chave de virada lá atrás. E isso eu trabalhando nessa loja de acabamentos ainda. Não tinha meu escritório físico. Eu tinha um espaçozinho que ele me cedia, que eu dava assessoria para os clientes dele para escolha de acabamento e ao mesmo tempo eu fechava projetos lá. E assim foi criando Como é que foi criar esse primeiro projeto, entregar esse primeiro projeto? E você já começou com um projeto bem bacana, hein? Porque tipo assim, para começar com um rancho, alguém que não tinha
a experiência que estava tentando se colocar no mercado. E o cliente voltar, né? Depois de um tempo. Então, acho que deu certo. Deu muito certo. Acho que deu certo, né? E aí foi assim, foi incrível, porque nem eu acreditava que eu tinha conseguido pegar esse cliente, né? E isso daí me deu mais confiança e fui aprendendo a experiência, assim, ao longo do tempo. Aprendi muito com mão de obra, porque lá a gente constrói do zero mesmo, sabe? Eu tenho, sim, não tem apartamento na nossa região, sabe? É mais casa mesmo, casas térreas, sobrados, e aí a gente constrói, é igual um filho, constrói do zero. E depois, no meio do caminho, eu fui pegando essa parte de interiores, gostando também, e hoje a gente entrega projetos completos. Como é que foi pra você? O que aconteceu nesses últimos 7 anos de... Eu falo assim, que na minha vida profissional, por mais que é pouco tempo, assim, 7 anos, né? Teve uma pessoa que foi muito importante nela, que você conhece, e foi quando eu resolvi ter uma chave de virada, que foi assim, eu vou abrir meu escritório físico. E eu tava nessa loja e eu falei assim, eu acho que agora eu preciso de pessoas, que sem pessoas a gente não é nada, né? Então não dava para fazer tudo sozinha, ficar terceirizando. Eu tinha que ter minha equipe e, tipo, delegar ali dentro mesmo, dentro do escritório. Então surgiu uma oportunidade que foi com a Érica Queiroz, em Cuiabá. Eu falei assim, Deus, mostra pra mim, tipo, eu tava um dia vendo na internet, Instagram, essas coisas, mostra pra mim um caminho que eu preciso abrir meu escritório. Na mesma hora apareceu assim, patrocinado, uma mentoria da Érica em Cuiabá presencial, a primeira mentoria dela. Eu falo que ela foi essencial na minha vida profissional. E eu aprendi com ela uma coisa, que a gente tem que ter um coração ensinável. Ela sempre fala isso. E aí eu fui pra lá, pro escritório dela, fiquei uma semana em Cuiabá. E aí eu aprendi que várias coisas assim, de nicho, de como atender esse nicho, foi aí que eu comecei a vir pro D&D, entendeu? Esse nicho que é mais exigente, né? E a exigência dos nossos projetos também tem que estar à altura. Então foi quando eu voltei de lá, eu abri o meu escritório físico e fiz processos dentro do escritório, contratei pessoas e de lá para cá, isso faz 2 anos, de lá para cá a vida deu uma mudada nessa parte profissional, sabe? Obra é um negócio que nasceu para dar errado, né? Por isso que existem ótimos arquitetos, que é exatamente para administrar todos os problemas que acontecem ali diariamente. Dá uma dor de cabeça. Que perrengue que você já passou em obra, Mari? Perrengue tem de monte. É pedra que quebra, a gente tem que bancar, entendeu? Alguma coisa que pediu errado, e aí o arquiteto entra para solucionar e resolver. Várias coisas, assim. Eu falo que obra, para mim, lá em Santa Fé, na nossa região, assim, Rio Preto, essa região de Rio Preto que eu atendo bem, sabe? Rio Preto, Santa Fé do Sul, até o Mato Grosso do Sul também eu tenho bastante obra lá. O pessoal de lá, mestre de obra, construtor, construtora de lá, eles não são, tipo, profissionais machistas, sabe? Porque aqui em São Paulo eu tenho uns amigos que comentam comigo, mulheres principalmente, que o pessoal é um pouco machista, né? E a gente vem mudando tudo isso dentro de obra. De respeito, eu falo, quando chega uma mulher para resolver. Ainda mais quando eu era mais novinha, lá em Santa Fé do Sul, tipo, eu sempre tive esse respeito deles. Então, eu procuro pessoas que vai solucionar junto comigo. Quando acontecer esses perrengues, a gente esteja lá para solucionar. Eu acho que essa é a diferença do profissional, sabe? Não deixar o cliente na mão. Você tem algum sonho dentro da arquitetura que você ainda não realizou? Eu ainda não realizei? Eu te falei da Casa Cor no início, né? A Casa Cor, eu participei da Casa Cor Ribeirão Preto no ano passado. E para mim, assim, já foi uma realização. Mas eu acho que o que falta dentro da arquitetura é a Casa Cor São Paulo. E agora? Vamos migrar para esse sonho? Vamos mirar nesse sonho? É isso que falta, eu acho, assim, para realizar profissionalmente. Eu quero estar lá para ver, para filmar. Se Deus quiser. Para gravar. Se Deus quiser. Se você pudesse fazer um buraquinho, assim, ó, na sua linha do tempo, e enxergasse a Mariane que brincava na loja de obra, material de material de construção, de caminhão entrando e saindo. O que você diria para aquela Mariane lá de trás? Continue firme e seja resiliente. Vai precisar muito, né? Muito. Corta que eu tô emocionada. Vai precisar muito e você foi exatamente isso. E assim, você falando isso, só me vem a minha avó na cabeça, sabe? Eu acho que quando a minha avó me liberou para vir para São Paulo com 15 anos, acho que ela já imaginava todo esse futuro para mim. E tudo que eu sou hoje, sou grata a ela. Corta. Eu sou grata a ela e tudo que eu faço é sempre para lembrar essa memória, sabe? Dela me criando, falando, vai, filha.
que você consegue. Porque eu fui criada pelos meus avós, né? Então, assim, quando ela me liberou, acho que ela já sabia que um dia eu chegaria lá, entendeu? E até hoje, Você tinha assim... essa capacidade. É. Mari, eu só tenho a agradecer e Eu que agradeço, parabenizar essa Obrigada. história maravilhosa. Obrigada. Instagram já tá lá. Obrigada por essa oportunidade, a todos os parceiros do D&D, essa família, né? Essa A gente família. começou a participar e, assim, eu sou muito grata, de verdade. Acho que é uma das chaves de viradas também, quando eu comecei a andar por aqui, fazer amizade. Muita coisa Muita foi se coisa. adaptando, né? Exato. Olha, muito obrigada pela participação, gente. muito sucesso. Eu ainda Obrigada. quero gravar muito mais com você. Obrigada.